E aí, gente, tudo bom? Rafael Juliano aqui, sócio fundador da Vol. Vamos para mais um React. Hoje eu vou falar sobre abrir estúdio de Pilates do zero ou ter uma franquia de Pilates. Eu fiz esse vídeo em 2022. Acho que esse vídeo vai ter algumas coisas que eu vou mudar, porque em 2022 a gente tinha um outro cenário da parte financeira, econômica, global até eu diria, e hoje a gente está num outro cenário. Então eu acredito que eu mesmo vou alterar algumas coisas que falei em 2022, mas vamos lá para o vídeo. Abrir um estúdio de Pilates por conta própria ou entrar dentro de uma franquia de Pilates, o que será que é melhor? Vamos conversar um pouco, discutir os aspectos e eu espero que eu consiga te ajudar nessa decisão. Antes de tudo, clica no sininho, ativa o sininho para você receber todos os vídeos, dá um joinha, compartilha e depois comenta, porque eu quero saber qual a sua dúvida e se eu conseguir te ajudar. Vamos lá, essa pergunta é difícil de responder, mas eu vou dar todos os elementos possíveis para que você possa tomar a decisão. Eu, Rafael, pessoalmente, eu já fui franqueador, dono de franquia, sou atualmente dono da franquia da Vol, mas também já fui franqueado. Você acredita que eu já tive franquia de comida, gente? Pois é, então eu já tive dos dois lados, do lado do franqueador, que é o dono da franquia, e do lado do franqueado, que é a pessoa que adquire uma unidade. Aí você está perguntando, será que é melhor eu abrir um estúdio do zero ou começar dentro de um grupo? Isso depende muito e eu quero explicar para você. Primeiro ponto é o seguinte, você, ao entrar numa franquia, precisa seguir algumas regras, mesmo que essa franquia não seja tão rígida, tão dura, mas algumas regras básicas você precisa seguir. Por exemplo, uma franquia já existe uma marca, uma identidade própria, um formato de trabalho. Uma franquia já existe uma identidade, um formato de estúdio. Você não pode simplesmente chegar numa franquia, por exemplo, que trabalha com as cores azuis e, eu quero o meu estúdio todo vermelho. Uma franquia que tem um nome, você não pode depois adaptar e colocar um outro nome. Uma franquia tem procedimentos, sistemas, regras. E veja bem, não estou falando que isso é ruim, mas eu estou falando... Eu acrescentaria o seguinte aqui, não entre por uma franquia por ela ser mais cara ou mais barata, ou não abra um negócio por conta própria, por ser mais caro ou mais barato. O financeiro pesa? É claro que pesa. Todo mundo, na hora de comprar qualquer coisa, pensa no financeiro. Quando você compra uma caneca, um fone de ouvido, é óbvio que você vai pechinchar. Mas existem decisões que a gente faz na nossa vida que o preço não deve ser o fundamental. E quando a gente fala sobre carreira, sobre profissão, sobre o teu negócio, sobre aquilo que você vai fazer por restante da tua vida, algumas coisas, questões de segurança, por exemplo, você não deve tomar decisão baseada apenas no financeiro, você deve pensar sobre outras coisas. O que eu quero dizer? Existem pessoas que preferem, por exemplo, ter uma franquia da Vol por causa da questão financeira. Porque a Vol parcela, porque quando eu coloco na ponta do lápis isso e aquilo que a Vol vai me entregar e a facilidade que eu vou ter, sai mais barato ir com a Vol. E a gente percebe o seguinte, que você não pode ir pelo mais barato. Quando se fala de franquia, a questão de perfil é essencial. Eu tenho um perfil para ser um franqueado, eu sou alguém que vou querer receber a opinião de um consultor da Vol, eu sou alguém que vai querer seguir uma diretriz, eu sou alguém que vai querer receber a opinião de alguém sobre o meu negócio. Existem pessoas que são super abertas a isso. Existem outras pessoas que ficam até ofendidas quando você tenta dar um conselho. Então, perfil é essencial na hora de franquia, tá? Bom, vamos abordar agora algumas vantagens e desvantagens de cada um. Vantagens de uma franquia. Você já recebe um plano de negócio todo pronto, não precisa se preocupar, plano de marketing, plataforma, um negócio que já está andando e possivelmente eles já descobriram os erros e acertos, aquilo que dá certo e que está errado. Então você compra um pacote de coisas para facilitar a tua vida e para te ajudar a errar menos. Estatisticamente, as franquias, isso não estou falando só de Pilates, mas as franquias em si, as franquias fecham menos, quebram menos do que os negócios que são abertos independentemente. Então na franquia você tem um pouco mais de segurança, um pouco mais de know-how, expertise, você tem um grupo, você tem suporte, você tem apoio, você tem a questão jurídica, você tem marketing, comercial, então tudo isso te ajudando. Quando você vai por conta própria, você não leva todo esse pacote. Por quê? Porque você precisa, você mesmo, fazer a construção de tudo isso. Uma desvantagem da franquia, para não ficar falando só coisa boa. Geralmente as franquias têm um valor de investimento mais alto quando se compara
abrir por conta própria. Isso é geralmente, não é uma regra absoluta. Por exemplo, o McDonald's, mais ou menos uns 2 milhões de reais para você abrir uma hamburgueria do McDonald's. E você, para abrir uma por conta própria, talvez você vai gastar no máximo uns 100 mil. Na franquia do Pilates, se você resolver abrir por conta própria um estúdio, você consegue abrir um estúdio com 20 mil reais. Isso daí já não dá mais, gente. Não dá para abrir um estúdio de Pilates com 20 mil reais. Os aparelhos subiram muito. Assim, aparelhos bons, de marcas boas, confiáveis, seguros, de uma empresa que é séria, que vai te dar um retorno. Você vai investir uns 25 mil reais. Eventualmente um pouquinho a menos, você conseguir uma promoção, desconto, um pouco a mais também, mas coloca uns 25 mil reais. Então só isso já mata, já não dá mais para abrir com 20 mil. Para pensar, você vai ter que fazer o mínimo do layout, um conforto mínimo para os seus alunos, você vai ter que ter. Então você vai ter que investir um pouco. Acessórios, você vai ter que ter um pouco. Um investimento inicial talvez de reforma do espaço. Então assim, hoje em dia, impossível com 20 mil reais. Impossível. Talvez assim, se você cortar muita coisa mesmo, uns 30 mil reais você consegue. Eu digo um estúdio bem simplão mesmo, bem básico, não diria que é o ideal, mas se você conseguir bastante pechincha, bastante oportunidade, bastante oferta e etc, e se virar daqui de lá, talvez com uns 30 mil você consegue. Mas eu diria que o mais saudável é você reservar uns 50 mil reais para abrir estúdio de Pilates. Nossa, 50 mil é muito, Rafael. Cara, não vou falar que é pouco, mas abre uma banca de cachorro-quente para você ver quanto que custa. Abre uma banca de jornal para você ver quanto que custa. É muito mais caro que isso. Então 50 mil é dinheiro? É muito dinheiro. Mas comparado com outras coisas e a possibilidade de retorno que você tem, a capacidade de ter retorno rápido e segurança que você tem em cima disso é muito grande, tá bom? Então, mais 20 mil não dá mais. Em uma franquia, provavelmente, você vai desembolsar algo entre 20 a 30 mil reais. Uma franquia de 20 a 30 mil... É mais ou menos isso, o valor. Na Vol também já não é mais isso. Hoje, se não... tô gravando esse vídeo, tá bom, gente? Em abril de 2024. Hoje, se eu não me engano, tá em torno de 45 mil reais. Uma franquia da Vol. Tá bom? 45 mil. Então, a gente teve também um aumento aí, que também vem acompanhado dessa questão dos aparelhos. Não vou entrar em detalhes agora, o que vem na franquia da Vol ou não, mas também já não dá mais para abrir uma franquia com 30 mil, tá? Assim, eu tô até fazendo uma cara um pouco negativa, né, expondo isso de uma maneira ruim até talvez, mas eu vou falar para vocês. Hoje em dia, cara, qualquer coisa que você quer abrir um negócio próprio, olha, é difícil pensar em menos de 100 mil reais para fazer qualquer coisa. Igual eu falei, uma banca de cachorro-quente, quando você pensa em equipamentos iniciais que você tem que ter, estrutura, licenças, cara, é caro pra caramba, assim, sem brincadeira. Não menosprezando quem tem a banquinha de cachorro-quente, não é isso, mas estou querendo comparar que, cara, hoje em dia qualquer coisa que você vai fazer é 100 mil reais pra cima, tá? Você precisa sempre ponderar tudo isso. Será que eu estou disposto a fazer um investimento um pouco maior para ter isso e aquilo de benefício? Ou não, eu não quero porque eu quero seguir por esse caminho. Então, você precisa ponderar tudo isso. Talvez você também tenha um sonho. Eu tenho um sonho que eu quero que o meu estúdio de Pilates tenha o meu nome. Se você tem esse sonho com você, é difícil você conseguir se enquadrar numa franquia. Se você está focado já tem tudo isso, tem esse sonho todo com você, é uma coisa muito intrínseca, eu acho que dificilmente você vai dar certo numa franquia. Você já tem pré-determinado as coisas do jeito que você quer, entendeu? O logotipo, que é difícil você conseguir depois colocar isso ali dentro. É claro que as franquias sempre vão conversar com os franqueados para tentar melhorar e acatar sugestões, mas você precisa estar ponderando sobre tudo isso. Então, como eu falei até no começo do vídeo, é difícil te dar uma resposta, o que vale mais, o que compensa mais, porque depende muito de você, do seu perfil de negócio. As franquias oferecem um pouco mais de segurança, mas talvez você não ligue para a segurança. Talvez você seja uma pessoa realmente aventureira e fala, se não der certo, não deu, mas eu vou fazer aqui do meu jeito. E está tudo bem assim. Ou talvez não, você já quer alguém para te guiar um pouco mais, porque para você é importante. Então você vai para o caminho da franquia. Então você tem que estar ponderando todos esses pontos. Na minha opinião, que já fui franqueado e franqueador, é a questão do grupo, é a questão do alicerce.
é a questão do suporte, a questão de que nós somos uma marca única e que tem 100 franqueados, 200 franqueados e a gente está caminhando junto. Uma campanha de marketing pode ser muito mais forte assim, a tua marca se torna muito mais conhecida do que você tem. Igual eu falei, né, no começo, em geral a franquia vai ser mais caro. Só que a questão de caro e barato, você precisa refletir bem sobre o que é caro e o que é barato. E sobre ser caro e barato não é simplesmente só questão de preço. Igual eu falei, às vezes uma franquia do McDonald's você vai investir 2 milhões, é muito. Eu abro uma hamburgueria por conta própria por 100 mil. Só que o que talvez vai te dar mais retorno? A tua hamburgueria própria ou ter uma franquia do McDonald's? Claro que a gente está pegando muito extremos. No Pilates não é tão extremo assim, né? De 100 mil para 2 milhões. No Pilates talvez a gente está falando sobre abrir por conta própria, você investir de 30 a 50 mil e numa franquia talvez a gente está falando de 40 a 50. Então não é uma discrepância tão grande. Mas, igual eu falei no começo do vídeo, não foca só na questão financeira, tá? Eu vou falar pela Vol, em torno de 20 a 30 mil reais você consegue ter um estúdio franqueado da Vol já com tudo ali. Se você decide abrir por conta própria, eu acredito que com 20 mil você consegue já abrir um pequeno estúdio. Se você quer abrir um estúdio mediano, provavelmente você vai para uns 40 mil. Um estúdio grande, provavelmente para uns 80 mil. Quando você entra numa franquia, você precisa pagar o que se chama de royalties. O que são os royalties? Eles servem para que você tenha suporte da franquia. Então, geralmente, você vai ter um site, você vai ter uma plataforma de franqueado, treinamento, suporte, contato direto, campanha de marketing, prospecção e etc. Então, você paga um valor todo mês para a franquia. Isso 100% das franquias fazem. Quando você não tem a franquia, você faz isso por conta própria. Então, em vez de pagar algum valor para a franquia, você vai pagar por conta própria, o teu site, a tua campanha de vendas, a tua equipe de marketing ou uma equipe contratada de marketing, os treinamentos e por aí vai. Até porque não é interessante também para quem tem uma franquia que ele tenha franqueados que não têm o perfil. Porque o franqueado, por exemplo, que é todo parado, que não gosta de se mexer, que quer tudo na mão, por exemplo, aquele franqueado que pensa que o franqueador vai fazer tudo, esse não é um bom franqueado também. Então, o meu objetivo aqui não é realmente fazer a venda de franquia. Putz, está aí um ponto essencial. Se você for pensar uma franquia ou não, quando você tem uma franquia, esquece essa ideia de que o franqueador vai fazer tudo para mim. Esquece, não existe isso. Você é dono do negócio, é você quem vai fazer as coisas. A franqueadora vai te dar muito suporte, vai te dar bastante coisa mastigada assim, vai te ajudar, tem um consultor, tem a equipe de marketing, suporte, tem tudo isso, ok? Beleza. Tem outros franqueados para você trocar ideia, só que você precisa colocar a mão na massa, você precisa fazer as ações, executar as ações. Então esquece essa questão, isso para qualquer franquia, tá? Esquece esse negócio de, eu tenho uma franquia, então eu pago lá e a franqueadora vai fazer tudo por mim. Não é assim que funciona, tá bom? Numa franquia, esquece. E se essa é a tua mentalidade, esquece, nem entra em nenhuma franquia. Poderia estar focando só sobre isso. Eu quero que realmente você reflita. O seu perfil é fundamental para saber que caminho que você quer seguir. Então é isso, pessoal. Esse vídeo aqui acabou. Coloca aí para mim qual a sua principal dúvida relacionada a isso ainda e quais outros reacts você quer que eu faça, quer que eu veja, né, e dê a minha opinião. Espero que vocês estejam gostando desse novo formato de vídeo que a gente está fazendo, dessa nova série, tá bom? Conto com vocês aí para se inscrever no canal, dar o joinha e manda esse vídeo aí para algum amigo, tá bom? Vai ajudar bastante a gente, beleza? Valeu, gente, até mais, até a próxima, tchau, tchau.